Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha os principais assuntos que abrangem os mais diversos setores da nossa sociedade. Nesta edição vamos falar sobre sítios arqueológicos, o projeto Rota Rupestre e feminicídio, como é o processo de investigação até o julgamento do autor do crime. Fake news, o cuidado que devemos ter com a informação que chega até nós. Eu sou Marité Kogo e você acompanha comigo agora o programa Fique Ligado da TV Alemes. A palavra rota tem o significado de caminho ou trajetória. E aqui, em nosso estado, um tipo de rota é motivo de pesquisa que vem chamando muita atenção da comunidade acadêmica do Brasil e de outros países. É a chamada Rota Rupestre, que estuda sítios arqueológicos localizados em mais de 10 cidades de Mato Grosso do Sul. Confira. É interessante que foi por um acaso. E a coisa foi crescendo, foi tomando proporções e fomos chamando outros pesquisadores justamente por causa disso. Eu estava defendendo a minha tese doutoral agora no final de agosto, de 2021, quando eu conheci o professor Ivo Leite, ele estava fazendo algumas ações no interior do estado, ele trabalha com escolas, com popularização da ciência, e ele foi até o Museu de Arqueologia, que no caso eu era coordenadora, e foi falar que o museu também faz esse tipo de ação, educação patrimonial, divulga a arqueologia do estado. Então ele foi lá para a gente conversar, para poder agregar e fazermos ações juntos. E quando ele viu um mapa no museu, e nesse mapa ele viu vários pontinhos, muitos pontinhos, inclusive em cima da Serra de Maracaju, vários pontinhos verdinhos, e ele me perguntou do que se trata. Eu falei, olha, eu produzi uma série de mapas, mapeando os sítios arqueológicos do estado, inclusive que a UFMS ela já vem fazendo essa pesquisa há mais de 30 anos, com o professor Gilson Martins, Emília Kashimoto, com o professor Peixoto, também tem da UFGD o professor Rodrigo Simas, e outros que vieram antes, da Unicinos, o padre Schmitz. Então, tem 30 anos aí de pesquisas arqueológicas que as pessoas, geralmente da área que conhecem, da academia, e não é uma coisa que, para a população. E o Museu de Arqueologia, ele faz esse trabalho, conta para as crianças de educação patrimonial, esse resgate e tudo mais. Ele falou, tá, mas especificamente o que são esses pontinhos? Eu falei, olha, aqui em cima da Serra de Maracaju são sítios com arte rupestre. E aí eu expliquei que nós tínhamos na época, porque sempre vão aparecendo mais, 740 e poucos sítios arqueológicos cadastrados no IPHAN, esses registrados com ficha CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, e desses 80 eram com arte rupestre. E a maioria deles se concentrava nessa até a gente tem aqui, um mapinha 3D aí, que se concentrava aqui em cima da serra. Ele falou, nossa, mas isso é uma rota. São municípios, então você sai de Campo Grande aqui, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rio Verde, e foi subindo, justamente, fez a curvinha ali, chegou ao Sinópolis, foi indo Costa Rica, Chapadão do Sul e tal. E aí a gente começou a conversar assim, é uma rota. E dessa conversa, surgiu a ideia, não, mas então a gente tem que divulgar isso para as pessoas, a gente tem que mostrar essa rota rupestre e tudo mais. Então a arqueologia, no caso, foi um gancho para outras coisas que a gente quer mostrar. Porque a rota, apesar de ter o nome Rota Rupestre, a gente fala, a temática da Rota Rupestre, porque todos esses municípios, sim, têm sítios arqueológicos com arte rupestre. A universidade, ela produz várias outras coisas. A gente tem o curso de engenharia de alimentos que produz, que tem inclusive livros, falando sobre os alimentos da região, como fazer receitas, como produzir. Nós temos aqui, nós até trouxemos aqui para exemplificar óleos essenciais, aí nós temos de guavira, de produtos, de plantas, de frutos do cerrado. Então são coisas que a universidade vem produzindo ao longo desses anos, assim como as pesquisas arqueológicas, e que ficam ali na academia, são gerados artigos, somente pessoas muito interessadas, indústrias vão atrás, e não chega na população dessas cidades, que poderiam estar se beneficiando dessas pesquisas. Então a rota surgiu daí. A Rota Rupestre é um programa da Universidade Federal popularizador da ciência mesmo, para a gente levar o que a gente produz lá para as pessoas desses municípios.
Inclusive, professora, vocês estiveram, né, com um grupo na Assembleia Legislativa, né, buscando a parceria, né, da casa, né, sim. E o presidente, inclusive, falou de ter uma lei aí também para poder fomentar o turismo aí nos municípios. Ah, sim, eles nos deram uma sugestão e nós ficamos muito honrados com isso, de se criar uma lei da Rota Rupestre justamente para facilitar, para consolidar essa iniciativa, né? Sim, a Assembleia, gente, ela abraçou bastante esse programa, né, professora? Inclusive, estamos aqui com o jornalista Kleber, ele que fez parte aí de uma equipe de reportagem que conhecendo aí 7 locos de 11 cidades, é isso? Então, inicialmente a gente tinha a ideia de que a primeira fase da Rota Rupestre, ela incluía 11 municípios. 7 deles foram selecionados para que a gente pudesse contar um pouquinho dos atrativos. O que tem nesses municípios para conhecer hoje? Alguns deles, e a professora aqui pode confirmar, os sítios arqueológicos estão bem distantes, no meio de um campo, são propriedades privadas em grande parte das vezes, o que limita um pouco o acesso. Mas isso não deixa de ter atrativos nesses municípios, enquanto se pensa uma forma de estruturar essas visitas para que as pessoas realmente conheçam esses sítios arqueológicos e especificamente os de arte rupestre. Sim. Quando a gente fala de arte rupestre, são 80, né, que a gente tem aí catalogados pelo IFAM, ou seja, estão todos legalizados com a documentação. E a maior parte deles estão em Alcinópolis. E Alcinópolis é a capital estadual da arte rupestre aqui em Mato Grosso do Sul. E é interessante quando a gente vai a campo conhecer a estrutura que se fez ali. A prefeitura já abraçou desde 2002 essa questão de como eu posso, ao mesmo tempo, preservar e tornar acessível essa história que está ali representada na rocha, né? Contando a história de pessoas que passaram 10, 12 mil anos antes nessa região. E é legal porque, por exemplo, o próprio prefeito da região ali, ele falou para a gente nesse programa que em breve vai estar disponível também nos nossos canais digitais, que a fase principal agora é que a própria população tenha o direito e o acesso a esses locais, para que quando chegue o turista ou passe alguém na cidade, essas pessoas que moram ali já possam falar, olha, eu acho que se você estiver aqui na cidade, dá um pulinho ali no Templo dos Pilares, na Gruta do Pitoco, tem também ali o Barro Branco, visite, conheça, são lugares com acesso relativamente fácil, muitos deles bem sinalizados, né? Principalmente o Templo dos Pilares, tem ali um investimento interessante, porque justamente a gente tem um pier para proteger todo um espaço que ainda tem ali para ser estudado, para ser conhecido. E aí eu pergunto, aproveitando, né, que a professora está aqui, já pergunto em relação a isso também. O que a gente pode destacar dentro desse contexto da Rota Rupestre, de integrar mesmo esses municípios dentro do aspecto de pesquisa? Porque, por exemplo, a gente tem Chapadão do Sul, a gente tem muito a questão da agropecuária, né, do agronegócio como um todo, e boa parte desses municípios tem isso também, mas como a gente associar e mudar também essa ideia para abrir esses espaços para o turismo, com esses produtores rurais, que muitos deles entendem do valor histórico, do que tem dentro da propriedade, mas ainda são receosos de abrir isso sem que haja um controle de acesso para se preservar efetivamente essa história. É uma questão bem polêmica que você está me fazendo, porque geralmente quando a gente fala em sítios de arte rupestre, as pessoas assustam mesmo, falam, puxa, vão tomar minha propriedade, né, o governo vai tomar, porque sabe-se que, logicamente, bens arqueológicos pertencem à União. Mas não é assim que ocorre. Existe, logicamente, uma legislação que, se você tem uma propriedade, um sítio arqueológico, uma caverna, né, com pinturas rupestres na sua propriedade, você não pode destruí-la. E também não pode, vamos dizer assim, explorar comercialmente esse local. Mas nada impede de você ter um turismo para as pessoas visitarem uma cachoeira, acamparem, consumirem produtos dentro da sua eco, né, que a gente fala o ecoturismo, né, e fazer parte desta visitação, logicamente, o sítio arqueológico e a caverna. Desde que de maneira, vamos lá, tem toda uma regulamentação que isso seja feito de maneira que não deprede
que não haja depredação do sítio arqueológico. Mas eu acho importante frisar que ninguém vai tomar a terra de ninguém, nem invadir, né, o governo ou as instituições por causa da presença do sítio arqueológico ali. E é legal relatar, é legal ter essa ficha, esse cadastro, esse registro no IFAM, né, que eu falo para vocês, para que a gente saiba onde estão esses locais, porque para o pesquisador é tão importante, para a universidade a gente saber, porque você vai fazendo um registro das pessoas, dos povos que tiveram ali, pelo tipo de grafismo que foi feito, pelo tipo de material cerâmico, o lítico que eu falo, que é a pedrinha lascada ou polida, que se encontra no local, e você vai entendendo como se deu a formação, né? Como as pessoas, que pessoas que vieram para Mato Grosso do Sul, que é o nosso caso, né? Que é muito importante dizer que ele deveria estar no cenário nacional e mundial, porque nós estamos no centro da América do Sul e foi um local de passagem, sim, norte, sul, leste, oeste. Então nós temos vestígios arqueológicos de povos que a gente sabe que vieram ali do lado andino, que vieram do norte, do sul, da Amazônia, né? Que vieram também do sudeste ali de Goiás. Do sul do Brasil também nós temos pontas aí de caçadores-coletores umbu que vieram do sul do continente, e a gente não passa isso. E quando as pessoas da cidade, do local ali, elas têm essa consciência, poxa, então quer dizer que outras pessoas já no passado escolheram ficar aqui, né? E vocês veem que a história se repetiu, né? Hoje, a gente fala, os imigrantes, né? Nós temos a migração aqui é muito grande, né? Geralmente as pessoas vieram de outros locais do Brasil, porque senão do mundo também, para ficar em Mato Grosso do Sul. E isso já vem acontecendo aí há 12 mil anos ou mais, né? Que a datação mais antiga que nós temos é 12.700 anos ali na região de Chapadão do Sul. Quer dizer, há muito e muito tempo as pessoas vêm passando por essa região e vem ficando. Então é muito importante que a gente saiba onde estão esses vestígios para a gente poder divulgar, para as pessoas poderem se empoderar, conhecer e criar seus produtos, porque não camisetas com as gravuras, os nossos, né, grafismos rupestres, produtos, adornos, cerâmica, né? Eu acho muito importante isso, essa apropriação. Depois que as pessoas souberem, você vai comer uma comida num restaurante, numa cidade dessa, e o pessoal do restaurante conta, olha, o que o Kleber falou, você tem que visitar, tem tal coisa aqui. Você sabia quanto tempo as pessoas estão aqui? É isso que as pessoas querem consumir. Então, devolver para a sociedade isso, né? Essas pesquisas, ensinar como fazer, ensinar como produzir, se apropriar desses grafismos rupestres também, né? Não só a visitação do sítio em si. Isso vai acabar gerando uma consequência que é o turismo, né? Posteriormente, que já não é mais da nossa alçada, mas a gente está aqui incentivando esse aculturamento aí dessas populações. Para se enquadrar o assassinato de uma mulher como crime de feminicídio, é necessário que o autor tenha cometido o ato em razão de violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Acompanhe como o caso é tratado desde a investigação policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri. Quando a vítima comparece na DEAN, aqui em Campo Grande, ela tem todo um apoio, um suporte da Casa da Mulher Brasileira. Então, primeiramente, quando ela pisa ali na Casa da Mulher Brasileira, ela passa por uma recepção, onde ela já tem um acolhimento, lá os dados que são preenchidos, e em seguida ele é encaminhado para o setor psicossocial. Faz parte de todo o atendimento. Então, a psicóloga faz um atendimento inicial naquele momento, colhe os principais dados, o que ela está sentindo, faz esse acolhimento e em seguida encaminha para a delegacia. Então, ela já nesse caminho vamos colhendo tudo que já pode ter acontecido, outros boletins de ocorrência registrados, se houve outros tipos de violência, quando ela era criança, em outros relacionamentos. Certo. Quando ela chega para fazer boletim de ocorrência, ela já despeja todo esse tipo de informação para o policial. E o policial, então, ele registra a ocorrência com o maior tipo de informação que tiver naquele momento, porque é de suma importância justamente para delinear esse perfil da vítima. E já ali, então, a gente consegue saber de onde veio essa violência, se é uma violência reiterada, se não, se o autor reiterou ou mais de uma vez praticou aquele delito, se ela, infelizmente, que acontece muito, retornou ao convívio familiar.
Então ali, naquele momento da delegacia, a gente consegue já traçar um perfil de toda a situação. Então assim, nos casos, então, são casos que mais acontecem na delegacia. A vítima, a mulher que retorna, infelizmente, ao convívio e que também retira a medida protetiva, como você mencionou. E o parceiro é o maior, digamos assim, são os parceiros que mais cometem esses crimes? Sim, com certeza. São os conviventes, casados, ex-conviventes, que mantêm esse relacionamento amoroso. Em alguns casos familiares, mas grande maioria os conviventes e ex-conviventes. A gente sabe que existe uma legislação no Brasil que transformou o feminicídio em crime hediondo. Não é uma legislação muito antiga, é até recente. E todos, né, no Brasil, os brasileiros de forma geral, acreditam na justiça como algo que funciona, mas que de certa forma pode fazer com que os processos demorem muito para chegar a uma conclusão. No caso de feminicídio, por exemplo, fica essa sensação de impunidade ou com o passar dos anos a gente está vendo avanços? Olha, Lívia, a gente tem que diferenciar, né? Porque o feminicídio, ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Sim. Então, aqui, né, no Brasil, todo crime contra a vida doloso, ele vai para o tribunal do júri. Então, aqui na capital, e eu acho que eu posso falar também um pouco do interior, as varas do tribunal do júri, elas são praticamente, elas não possuem nenhum atraso. Então, os processos estão seguindo, né, estão sendo julgados com uma rapidez normal, digamos assim, né, dentro da normalidade. Infelizmente, não é o que acontece com outras espécies de violência. Então, nós temos ameaça, nós temos vias de fato, que acontece muito, né, a doutora deve saber, na delegacia, vias de fato, que é empurrar, por exemplo, ameaça, né, palavras, gestos, agora a perseguição, né, que é o stalker, lesão corporal de natureza leve, aquela que deixa uma marca. Então, esses delitos, eles são julgados nas varas da violência doméstica. E olha só, Lívia, são tantos processos, né? Então, os inquéritos são concluídos, depois eles vão para o Ministério Público e viram processo. São tantos que as audiências são pautadas, às vezes, para 1 ano, para 2 anos. Né? Então, isso causa, sim, na vítima, uma sensação de impunidade. Existe uma lacuna, né, entre o fato ocorrido e o julgamento. Sim, sim. O feminicídio, ele não tem demorado muito, não, mas os outros delitos têm, sim, infelizmente. E como é que, por exemplo, a polícia, né, ela age nesses casos? Por exemplo, antes, né, de um feminicídio ocorrer, a partir do momento que uma vítima ela sofre violência, para que esse feminicídio seja evitado. É lógico, né, que existe toda a questão do livre-arbítrio, mas hoje em dia eu acredito que existam meios, né, de também tentar evitar com que isso aconteça. Sim, a gente costuma dizer, inicialmente, de suma importância, o registro da ocorrência. E é algo que se bate muito nessa tecla, a solicitação da medida protetiva, né? Há uma celeuma em algumas pessoas afirmarem que a medida protetiva não funciona. Eu já sou da opinião que funciona. Então, vamos para as estatísticas. Ano passado foram mais de 7.000 medidas protetivas solicitadas, mais de 8.000 BOs registrados, só em Campo Grande. É número. Muito. E tivemos 3 vítimas de feminicídio. Numa universalidade aí de quase, quantas mulheres temos em Campo Grande? 500, 600 mil mulheres. Então, chegamos à conclusão que há sim um efeito da medida protetiva no agressor, que se sente intimidado em reiterar naquela conduta, em praticar novamente uma agressão. Nós percebemos sim respeito às medidas protetivas. Obviamente, as vítimas às vezes até brincam, mas eu quero um policial ao meu lado. Não tem condição. O Estado não tem condição, infelizmente, de proporcionar isso. Mas nós percebemos na prática o funcionamento da medida protetiva, não só nesses crimes pequenos, mas também, de forma, analisando a estatística, dá para perceber que diminuiu o próprio feminicídio, que é o crime mais grave, né? Então eu imagino que o agressor que se vê, que é intimado de uma medida protetiva, ele pensa 2, 3 vezes, com certeza, em praticar um crime mais grave em relação à mulher. E é importante que essas vítimas, elas não retirem a medida protetiva. Com certeza. Né? E, como eu falei, é muito comum, né? Então,
essa necessidade de levarmos sempre as mulheres, esse fortalecimento e insistência delas continuarem com as ações penais e não retirarem a medida protetiva e nem a representação em crimes que dependem de representação como ameaça, porque isso é realmente uma das dificuldades do sucesso das condenações nesses casos de crimes contra as mulheres. E o que acontece num flagrante, por exemplo? O flagrante é aquele crime que acaba de acontecer, né? Então, estão ali nos finais de semana, são típicos exemplos, finais de semana, calor, o autor ingerindo bebida alcoólica, quase que 100% dos flagrantes o autor está sob efeito de alguma droga, e discutem e acabam, ele acaba agredindo com um tapa, com um soco, com uma faca, então já imediatamente ligam para a polícia militar, que faz esse policiamento preventivo e ostensivo, comparece no local e acaba encaminhando as duas partes para a delegacia de polícia, lá para a DEAN. Se tiver no local alguma testemunha, é importante também que a PM encaminhe. Lá é registrada a ocorrência, faz o mesmo caminho que eu comentei agora há pouco. A vítima passa pelo setor psicossocial, onde é feito um relatório, encaminhada para a DEAN, onde ela narra o que aconteceu com detalhes. A gente evita também que ela seja revitimizada, ouvindo a vítima apenas uma vez na delegacia. De lá ela decide se solicita medida protetiva ou não. Nós ouvimos os condutores, que geralmente são os policiais militares, e a delegada então decide pela lavratura do auto de prisão em flagrante. No dia seguinte, agora o Estado vai entrar no sistema que o CNJ está nos compelindo a entrar, da audiência de custódia todo dia. Então, no dia seguinte, o autor, preso em flagrante, passa pela audiência de custódia, onde a juíza ou o juiz vai analisar se ele permanece preso ou se ele vai ser solto. Basicamente é isso. Certo. E agora nessa questão jurídica, né, no âmbito da justiça, nos casos de flagrante, o caminho até a prisão, até uma sentença mais dura para esse agressor ou para esse feminicida, eles são encurtados? Não são encurtados, não. Esse caminho, ele demora. Como disse a doutora, de um flagrante a gente pode ter uma preventiva, ou de um flagrante a gente pode ter uma liberdade provisória com cautela, que é, por exemplo, que vem se utilizando muito, que é a tornozeleira eletrônica, né? E daí começa o processo. O processo, ele tem passos que devem ser seguidos, até para que a gente possa fornecer a esse acusado também o direito, né, do contraditório, o direito da ampla defesa, e para que essa vítima também possa ter o seu advogado, aí vão apresentando provas. Então, assim, não é encurtado. Então, o flagrante dá a impressão, na verdade, eu acredito que a persecução penal ali na fase policial, ela é mais rápida. E, doutora Ana Bia, o que mais te chama a atenção nesse caminho do processo, né? De repente, depoimentos dos próprios familiares, ou a frieza dessa vítima, ou de repente o sentimento, né, de estar arrependido? O que mais chama a atenção é a destruição que os crimes contra a mulher causam em toda a família. Porque é o impacto psicológico, emocional nos filhos, nessa mulher, né, no próprio autor do crime. Inclusive, se eu não me engano, a Casa da Mulher Brasileira também tem um trabalho voltado para os agressores, para que eles também possam mudar o comportamento, né, tirar esse machismo estrutural que a gente tem. Então, acho que o impacto primordial é o psicológico. É o impacto psicológico. Notícias falsas, desinformação ou fake news. Hoje, mais do que nunca, precisamos checar a informação e termos cuidado no seu compartilhamento. Acompanhe o debate sobre o tema. Uma notícia falsa acaba com a vida de uma pessoa, então nós temos que ter muita responsabilidade ao divulgar qualquer informação. Checar. Você que está aí nos assistindo, já conhecendo um pouco mais sobre esse assunto, principalmente neste ano de eleições, checar antes nesses sites, usar ferramentas, porque também a gente tem que tomar um pouco cuidado que as pessoas... mas já estão tão divulgado que isso deve ser verdade. Então a gente tem que ter um pouco de atenção. Só para localizar você que está nos assistindo, o caso Escola Base foi um crime de imprensa realmente que aconteceu nos anos 90, no início dos anos 90.
quando uma escola privada de São Paulo capital, chamada Escola Base, teve aí os seus proprietários, né, que também eram gestores dessa escola, acusados de terem cometido crimes sexuais contra as crianças que estudavam lá. Isso começou como uma informação que uma das mães recebeu do seu filho, que não soube corretamente se expressar. Isso já ganhou uma dimensão num primeiro repórter policial que já quis fazer um sensacionalismo e um escândalo com o caso, e isso foi tomando dimensões maiores, em que até o próprio delegado do caso já começou a usar esse acontecimento para ganhar autopromoção. Isso foi se desdobrando até o momento que, no fim das contas, não se comprovou que houve abuso, muito pelo contrário, ficou provado que as pessoas que inicialmente estavam sendo tratadas como culpadas, antes mesmo de um julgamento, eram, na verdade, totalmente inocentes, mas até aí a reputação delas já estavam completamente arrasadas e terminou com o caso que um dos gestores, até onde se sabia, estava levando a vida como uma pessoa que trabalhava numa pequena empresa de Xerox, porque ela já tinha perdido tudo com os processos que ela foi sofrendo. Então aí que, só para recordar para você que está nos acompanhando, que sempre se menciona esse caso Escola Base, como disse aqui a Rejane, internacionalmente até, que ele foi contratado como um crime de imprensa, e tem inclusive uma literatura a respeito disso, um livro chamado Caso Escola Base, Os Abusos da Imprensa. Fica a dica aí para você que quiser saber mais ainda sobre esse tema. Shimada sofreu um infarto fulminante no último dia 16. Ele era o proprietário da Escola Base e foi acusado de pedofilia junto à esposa e diretora da instituição, Maria Aparecida Shimada, que também já morreu, e outras 4 pessoas. O caso ganhou destaque na imprensa em todo o mundo, mas acabou arquivado por falta de provas. Outras investigações mostraram que todos os acusados eram inocentes. Seria muita demagogia eu dizer que perdoar, mas eu não consigo. O meu interior não me permite. Eu tive problema de saúde, tive infartado por causa desse caso. Minha esposa é tratamento psiquiátrico, completamente impedido de qualquer tipo de trabalho. A gente perdeu tudo que tínhamos na vida, a economia de 35 anos. Em 5 anos perdemos tudo. Bom, e voltando aqui para o nosso tema, que ainda é as fake news, Gustavo já falou das agências de verificação, falou para a gente sempre duvidar daquilo que recebe, porque se está na internet não necessariamente é verdade, tá, gente? A Rejane falou aqui da legislação, que não é terra sem lei. Então tudo que você comete na vida real também pode ser enquadrado como crime na vida virtual. E o nosso próximo assunto... Então, como a Rejane já puxou a questão das eleições, né, Daniel? Eu já vou dar início aqui justamente sobre isso, vamos fazer um bate-bola aqui, que a Rejane também tem informações sobre isso com relação ao TSE, que já fechou parceria para as próximas eleições com relação à divulgação de fake news com o Spotify e também o Telegram. O Telegram ainda não está cumprindo com essa ordem. A gente sabe que muitos políticos usam o Telegram para divulgação das suas ações, propaganda, enfim, muitos políticos têm grupos lá que realmente é o maior alcance ali das informações, né, porque o cidadão conheça o perfil desse candidato. Mas vale ressaltar aqui que o TSE está fazendo uma campanha muito intensa com relação contra fake news, já está divulgando na sua página oficial com relação que cabe à Justiça Eleitoral, ela vai averiguar essa questão durante o período eleitoral, que é crime, tá? As pessoas serão responsabilizadas por esse crime, no caso eles tratam como crimes contra a honra, tá? Os que exercem mandatos eletivos podem ser responsabilizados, no caso, quem está exercendo mandato e é candidato e repassa fake news do coleguinha, vai ser punido durante as eleições. Então, de acordo com a legislação eleitoral, o candidato que difundir notícias falsas pode ser penalizado com multa de propaganda irregular ou sofrer processo por abuso de poder, acarretando aí a inegibilidade e a perda do mandato. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua companhia, até a próxima edição.